Muito bom dia, ministros, companheiros e colaboradores, irmãos e irmãs que estão reunidos hoje, sábado, 9 de abril deste ano 2022. É para mim um privilégio e uma bênção poder saudá-los, enviar uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, Nuevo León, México, com os irmãos que estão ali reunidos e também ao nosso irmão Andrés Cruz, lá em Austin, com o reverendo Juan Ramos e todos os irmãos lá, e também todos os que estão em diferentes lugares. Verdadeiramente estamos em um tempo muito importante onde Deus vai culminar seu programa correspondente à profecia que Ele vai estar cumprindo neste tempo final. Nós estando nestes corpos, essa etapa, esse programa divino chegará à culminação quando formos raptados, quando formos levados à ceia das bodas do Cordeiro. Até que chegue esse momento, há uma série de eventos proféticos que têm que se cumprir no meio da raça humana. Sabemos que o reino das trevas, o reino dos gentios, também será tirado e vai ser estabelecido o reino do Messias Príncipe para governar pelo milênio e por toda a eternidade. Mas, antes de tudo isso, nos corresponde a cada um de nós como ministros ter as ovelhas do Senhor, escolhidos que foram chamados e juntados por essa mensagem tão gloriosa que o Senhor nos trouxe em sua vinda, em seu anjo mensageiro William Soto Santiago, ter o alimento espiritual, a palavra correspondente à nossa era de pedra angular, sendo dada ao povo tal e como foi trazida pelo mensageiro. E conscientes de que este tempo é um tempo de preparação, é preciso ser realistas e também ter ao povo a preparação para esse juízo que vai começar pela casa de Deus, porque o juízo começará pela casa de Deus. Por isso que é necessário mantê-los cientes de que vamos obter essa promessa da transformação quando vimos os mortos ressuscitados. Mas esse evento requer alguns requisitos e temos que preencher esses requisitos para obter a adoção, nossa transformação. E por isso foi dito ao reverendo William Branham quando visitou lá o paraíso, que ele queria ver Jesus, e ele nos diz no livro de citações, parágrafo, desse momento quando ele foi ao paraíso, parágrafo 296 da página 35 do livro de citações, para aqueles que quiserem anotar aí, diz: translação ao paraíso dito parcialmente. Eu estava deitado, isso foi da mensagem O Rei Rejeitado. Eu estava encostado ali e assim, e disse: bom, eu só penso no que será do outro lado. Eu tenho já 50 anos e ainda não fiz nada. Se eu somente pudesse fazer algo para ajudar o Senhor. E eu olhei e ouvi algo que continuava dizendo. Eu estou lendo dessa citação do livro de citações, mas de um estudo bíblico, o qual tinha como tema essa mensagem, que foi uma reunião de ministros em São Paulo, 12 de fevereiro de 2005, e o tema era: o juízo começará pela casa de Deus. Irmão William, ali ao lado do tema, ele escreve: isto é antes da transformação e rapto. E lendo uma das citações que colocaram aqui neste estudo, continua dizendo: eu já tenho 50 anos, o irmão William escreve 50 anos, e ainda não fiz nada. Se somente pudesse fazer algo para ajudar ao Senhor. E eu olhei e ouvi algo que continuava dizendo: só está começando, continue a batalha, somente
continua em avanço. E aqui vem Hope. Essa era a minha primeira esposa. Ela correu e nunca disse, meu esposo. Ela disse, meu precioso irmão. E quando ela me abraçou, havia outra mulher parada ali que me abraçou e depois Hope abraçou essa mulher e cada uma. Eu pensei, isto tem que ser algo diferente. Não pode ser. Há algo. Que eu gostaria eu jamais voltar a essa casca velha outra vez. Eu olhei ao redor e pensei, o que é isto? Eu me olhava muito bem e eu disse, eu não posso entender isto. Mas Hope parecia ser como uma hóspede de honra. Ela não era diferente, mas como uma hóspede de honra. E ouvi uma voz então que falou a mim que estava no quarto e disse, isto é o que pregaste, que era o Espírito Santo. Este é amor perfeito e nada pode entrar aqui sem isso. Estou mais determinado que nunca na minha vida que é necessário o perfeito amor para entrar ali. E eles gritaram uma voz. Se não tivesse ido, não estaríamos aqui. Eu vi ao redor e pensei, bom, não entendo. Eu disse, onde está Jesus? Eu quero ver tão urgentemente. Eles disseram, agora ele está um pouco mais alto. O irmão William coloca, na sétima dimensão. Aqui por este lado, disseram, algum dia ele virá a ti, vem? Disseram, tu foste enviado como líder, e Deus virá, e quando vier, ele te julgará de acordo com o que tu ensinaste primeiro, se entrarão ou não. Por isso ele dizia numa ocasião, creio que foi o mistério da orientação divina lá no Chile, onde ele dizia, que se esse juízo que vai ocorrer lá, se saírem bem, os que saírem bem vão regressar, e quem não sair bem, vai ficar lá. Aí há um mistério grande também, porque se isso ocorre lá, quanto mais nós que estamos aqui. E quando vier, ele te julgará de acordo com o que tu ensinaste. Primeiro, se entrarão ou não. Nós entraremos de acordo com teus ensinamentos. E essa pessoa gritou e disse, nós sabemos isso, e nós sabemos que iremos contigo algum dia para trás da terra. Disse, Jesus virá e tu serás julgado de acordo com a palavra que tu nos pregaste. E então, se tu és aceito a esse tempo, que sim serás, e disse, então, tu nos apresentarás a ele como troféu do teu ministério. Disse, tu nos guiarás a ele e todos juntos nos iremos para trás da terra para viver para sempre. E há uma parte aqui também de um caderno que ele escreve, a sexta dimensão, diz onde estava WMB, William Marion Branham e seu povo. E a sétima dimensão, onde está Jesus Cristo como intercessor no trono do Pai. Tinha aí essa escritura onde ali ele estava falando e coloca a sétima dimensão, e aqui, pois no caderno está, aí diz quem está na sétima dimensão, vem? Está Jesus Cristo como intercessor no trono do Pai, coloca aí, nesse caderno, e há uma mensagem que ele pregou no México, e nesse dia, esse foi em Villahermosa, México, 29 de agosto de 1998, e ele diz aí, esta mensagem ele mandou guardar. Eu recordo quando ele, ali nesse dia, me disse, Benji, me dê a fita, depois que terminou a atividade, porque durante a mensagem, ao final, ele disse que isso é bom guardá-lo para não começar o aperto antes do tempo. E eu vou ler uma parte aqui
que não tem a ver com isso que ele falou ali, tudo que ele falou ali, o melhor, uma parte que nos corresponde, que é o tempo para ler tudo isto. Vamos ir lendo as partes onde sabemos que já quando tiver que se usar o resto, pois se usa, como ele disse ao final. Enquanto isso, pois isso deixamos quietinho, como ele disse ali. Mas isso tinha sido guardado tão e tão bem que não tínhamos encontrado. E nesses dias, graças a Deus, encontramos esta fita, como Deus guardou tudo para o momento justo. E aí a pessoa vê a mão de Deus como está atuando neste tempo de uma forma tão simples. E como Ele deixou tudo pronto, preparado para este tempo final, onde Ele vai estar cumprindo todas essas profecias e promessas que correspondem ao nosso tempo. Diz aqui numa parte, Ele começando a mensagem, e isso é algo que, muito importante, diz. Ele começa a ler lá tudo o que aconteceu quando o povo hebreu estava nessa luta, nessa batalha, e Moisés se cansava os braços. Foi a mensagem ajudando o profeta a manter as mãos no alto. Depois à noite ele pregou uma para a congregação, mas isso foi para o pastor diz. Uma coisa é ver as mãos dos pastores no alto sustentados pela mão de Uri e de Arão, mas quando os ajudantes tentam fazer algo pela sua própria conta, com o ministério e mensagem que Deus deu para esse tempo, e eles serem os que fazem as coisas, o que podemos ver? Lá Moisés com suas mãos no alto, o que podemos ver quando os ajudantes, ou melhor, tentam ocupar o lugar do mensageiro. O que fazem? O que fazem os ajudantes? Agarram as mãos de Moisés e colocam na deles. E aí aparece o melhor, Moisés sustentando as mãos deles. Mas não são as mãos dos ajudantes quem tem o poder e a vara de Deus em suas mãos, mas as mãos do mensageiro, de Moisés. Podiam os ajudantes irem por outro lado e levantar suas mãos, e nada acontecia, porque Deus, o que respalda é o mensageiro. E todos os que estão braço a braço com o mensageiro para que mantenham suas mãos no alto são abençoados e estão na perfeita vontade de Deus. Recordem que o mensageiro e a mensagem é o mesmo. E notem, é bom que isto escutem bem disso, mas quando os ajudantes dizem, não, essa é uma mensagem poderosa, com essa mensagem eu vou ter êxito, ao invés de dizer, essa é uma mensagem poderosa, e essa mensagem vai ter êxito porque essa é a mensagem de Deus, dado pelo mensageiro. Portanto, eu vou estar braço a braço com esse mensageiro e com essa mensagem, mas essa é a forma correta. Mas quem diz, não, eu vou ter êxito com essa mensagem, e tomam a mensagem, para quê? Para eles fazerem o que eles querem fazer, e ter como apoio a mensagem, e ter como apoio as mãos de Moisés. E isso está incorreto, porque isso que faz é que converte essa pessoa em alguém que está tentando ocupar o lugar do mensageiro do seu tempo. Isso aconteceu em muitos tempos, e sempre que aconteceu, tiveram problemas as pessoas que fizeram isso. Vejam, os que tentaram que Moisés fosse tirado e tentaram se colocar eles no lugar de Moisés, se tornaram imitadores. E a terra tragou Datã e Coré, os quais não queriam Moisés, mas que eles queriam ser os líderes. E agora, temos que entender essas coisas como ministros, para saber como trabalhar na obra de Deus, o que dará vitória ao povo e a vitória de Deus contra o inimigo de Deus. Que Moisés tenha suas mãos levantadas ao alto com a vara de Deus, e todos os que estarão vendo essa manifestação como a viram Arão e Ur, se aproximarão sempre para ser uma ajuda, uma bênção, para que o profeta esteja cômodo, tenha seus braços no alto e tenha mais força, mais energia. E aí dão a mão e
sustentam os braços no alto, para que assim se mantenha no alto as mãos de Moisés e a vara de Deus. Recordem, a vara de Deus, a palavra de Deus, e se mantenha no alto. Eu ia dizer que recordem que a palavra, a mensagem, a palavra e o mensageiro são a mesma coisa. Continua dizendo, porque enquanto se mantiverem alta a palavra de Deus, a vitória pertence ao povo de Deus. E vejam vocês como estar braço a braço com o programa de Deus, sustentando os braços de Moisés no alto, para obter a vitória. Agora vejam como Josué, que representa o Espírito Santo, obteve a vitória. Porque Josué significa Salvador ou Redentor, representa Cristo. Ou seja, que recorde que as mãos de Moisés neste tempo é a palavra, a mensagem, essa vara, tê-la no alto para obter a vitória no amor divino. Temos que ser realistas e entender essas coisas para saber tudo isso que aconteceu lá se torna uma realidade neste tempo depois que o mensageiro se foi. Outra partezinha que vou ler desta mensagem diz, somente uma partezinha que diz, agora vejam, estes problemas econômicos nesses dias, notem que isso foi em 98. Ali estava ocorrendo isso lá nesse tempo e vejam como agora volta outra vez a se repetir. Vejam isto. Agora vejam, estes problemas econômicos nesses dias, a moeda da Rússia caiu. E isso ocasionou um problema a nível mundial. São muitas as nações que perderam tanto que algumas, em sua desvalorização da moeda, perderam até 40%. E isso é uma catástrofe, uma ruína para qualquer nação. E vejam, todos esses problemas vão ocasionar que a besta se estabeleça. E já então, para esse momento, a coisa de se unir ou não se unir será obrigatória. Por isso, nós temos que estar o mais longe desses movimentos, por isso temos que estar o mais longe desses movimentos, porque é um perigo. Nosso irmão Branham diz que se unir ou estar ligados a eles, indiretamente, é morte. É morte espiritual. E a morte espiritual é a mais terrível que um ser humano pode receber. E mais adiante, diz, aí podemos ver que sempre que Deus envia um avivamento, uma visitação, um despertamento, isso é de era em era e de dispensação em dispensação. Se é para uma era, envia um mensageiro de uma era. Se envia um mensageiro para uma era, esse é avivamento para uma era. Quando ele se vai, o avivamento termina. E aí, os que ficam então dizem, pensam, bom, ele cria isso assim, vamos estabelecer isso assim. Ele cria sobre este tema assim, vamos estabelecer isso assim. Ele cria tal coisa. O que eles pensam que ele cria. Começam a estabelecer estatutos e coisas e se organizam. E fazem outra religião organizada do que eles pensam que criam, que o mensageiro cria. Mas o mensageiro, vejam vocês, no tempo em que ele aparece, ele não funda uma religião. Ele, o melhor, traz a mensagem. Cristo o usa, são chamados escolhidos do seu tempo e são recolhidos na era correspondente. E quando se completa o número dessa era, Deus já terminou o chamado dos escolhidos deste tempo. E o mensageiro desse tempo também tem que ir. E os escolhidos desse tempo, quando o mensageiro está por ir, já quase todos dessa era se foram, e se ficam muito poucos, e até quando o mensageiro se vai, se ficam muito poucos, fica um remanente do grupo desse mensageiro. Há uma parte que ele escreveu em um dos extratos também, que é um trabalho que ele fez enquanto esteve aqui na Terra.
antes de ir, diz: Moisés, estando vivo, passou o cargo ministerial a Josué, o qual foi seu sucessor. Josué foi um profeta como Moisés e um príncipe para o povo. Isso foi num extrato que ele escreveu. Tudo isso eu queria ler também. Recordem que Josué representa o mensageiro final de Deus e representa o Espírito Santo. Uma escritura como conhecemos pela Bíblia e pelas mensagens do irmão Branham e do nosso irmão William, que as escrituras têm múltiplos cumprimentos. E também, a tudo isto, eu vou percebendo também como o que ele me falava nessa noite ali me dizia que tudo ia encontrar, tudo ia achar no momento em que tinha que ser encontrado, buscado, e que tudo ia ser simples. Por isso eu me regozijo que tudo esteve ocorrendo ao pé da letra, tal e como ele o falou. E eu me alegro muito de tudo isso, porque eu vejo a vindicação de Deus nas últimas palavras do profeta. Aqui também estou buscando uma parte. Ele diz, note onde que vem tudo isso. Isto vai com um estudo que o irmão Miguel vai fazer, mas podemos ler aqui também. E se por acaso puderem ter aí, que isto vai com isso, depois, ou melhor, nesse dia eu leio. E necessito de algumas coisas que ele tinha escrito ali, em outros livros com referência a isso, no livro de citações. É um extrato que foi colocado também neste estudo, página 73, parágrafo 631, diz: nós estamos esperando somente juízo. Agora vocês anotem isso e vejam se o irmão Branham está correto ou não. Isso é assim, diz o Senhor. Nós vamos encaminhados a Ele. Nós vamos pagar pelo que fizemos. Nós temos muito encanto na igreja e Hollywood e toda coisa. Deus está farto e cansado disso. O último entrará depois de um tempo. E isso será... Eu gostaria de ter um tempo, se Deus permite, antes do final, quando eu poderia sentar numa carpa, numa certa vizinhança e somente vir e ficar ali por cerca de 4 ou 5 semanas e ficar ali onde você podia ter uma sessão matutina somente com irmãos ministros e para que eles pudessem ensinar as suas congregações depois. Veio que, no princípio, eu dizia que tem coisas que devemos alertar o povo e dizer dessas etapas que vão vir para que o povo esteja também preparado para esse tempo. E não nos venha tomar por surpresa de que tudo que nos falou o reverendo William Branham, que esses dias de Ananias e Safira iam se repetir, e também nosso irmão William, muitas ocasiões dizia: não venham a dizer que eu não disse, eu estou dizendo. E estejam preparados. Por isso, nós como ministros devemos de alertar o povo também, não assustá-los, porque não é questão de assustar ninguém, é ser realista de que virá um tempo onde se repetiriam os dias de Ananias e Safira, e são dias de juízo, porque o juízo, diz o irmão William numa mensagem, se isso não é juízo, então não sei o que é juízo. Então não sabemos se isso já está começando, ou vai entrar pouco a pouco, ou já está entrando, ou já está. Não sabemos, por isso temos que ser muito cuidadosos nesses dias finais. E já mais adiante vocês vão ver outro extrato que colocaram aqui deste estudo intitulado Juízo começará pela casa de Deus. Eu creio que aqui podemos dizer como que já estamos começando a ter esta reunião entre ministros.
Ele diz, e ficar ali, porque eu estou aqui falando desde a carpa. Ou seja, aqui há coisas que podem se cumprir e a pessoa espera que se cumpra e quando vem ver, já estão se cumprindo em nossos narizes e não percebemos que Deus, quando vai cumprir algo, o cumpre de uma maneira tão simples e quando vai cumprir maior, vai ser uma promessa maior, cumpre mais simples ainda. Por isso, como nosso irmão Miguel nos dizia, é preciso saber dizer a palavra correta. E como ontem à noite também dizia, melhor não falar nada contra ninguém, mas orar. Orar pelos irmãos, como dizia nosso irmão Branham. Se vê algo errado em seu irmão, ore por ele. Porque estamos em dias muito delicados, onde o Espírito Santo está atuando no meio da sua igreja. Diz, vou repetir esta oração, diz, e ficar ali, essa frase, está falando da carpa, onde você podia ter uma sessão matutina somente com irmãos ministros e para que eles pudessem ensinar as suas congregações depois, vem? E então ficar ali dentro e alguém pelo qual se orou e fique pior e não saibam o que é, trazer essa pessoa para trás dentro de um quarto de instrução e deixar saber, examiná-los e ver o que passa, vê? Isso é quando vocês, eu creio que obteremos melhores resultados dessa maneira. E já depois falaremos mais. Tudo isso vai ser de uma maneira simples, como Deus vai estar cumprindo tudo. E tudo isso é para que o inimigo, o diabo, Satanás, não imite nada do que vai ser já esse tempo, a terceira etapa em toda a sua plenitude. Mesmo que estamos nesses dias na terceira etapa. São dias de terceira etapa. São dias onde a terceira etapa está se cumprindo em forma de palavra, forma de mensagem, forma de Deus, repassando tudo isso e abrindo mais e mais, nos abrindo mais e mais as Escrituras. Aí coloca duas ou três citações também e quero já com esta última que colocaram aqui, não que seja o último extrato, mas o último que eu vou ler nessa saudação diz, isto foi tirado também do livro de citações, página 49, parágrafo 431, diz, o Pai não julga nenhum homem, mas ele submete todo juízo ao Filho, a cadeira de juízo de Deus. Ele escreve do lado, a cadeira, o trono de juízo. Tu falas contra mim, será perdoado. Fala de outro que vem, outro trono de misericórdia. Se falares contra o Filho do Homem, eu te perdoarei. Mas algum dia o Espírito Santo virá morar nos corações das pessoas. Uma palavra contra dele nunca será perdoada. Continua sendo mais severo, todo o tempo, o juízo, porque Deus continuamente está gastando sua paciência, tratando de trazer os pecadores a Ele para reconciliá-los. Primeiro, estava nos céus em cima que luziam pelas estrelas. Segundo, estava na terra iluminando pela glória de Shekinah. Depois ele veio e se fez carne e habitou entre nós, ainda usando sua paciência. Depois redimiu o homem pelo seu sangue. Veio a sua igreja em forma do Espírito Santo. E falar contra disso é uma coisa terminada, acabada. Agora, veja onde vem o estremecimento. Estamos em um tempo de que não percebem, as pessoas não compreendem o que quer dizer. Agora, o primeiro trono estava no céu, trono de misericórdia. O segundo trono estava em Cristo. O terceiro trono está no homem. Que Deus nos ajude neste tempo a estar preparados para esse tempo que vai estar de cheio
ou seja, no meio da igreja estará esses dias que estão ou vão se repetir os dias de Ananias e Safira. E como eu dizia, não sabemos e muito provavelmente esse tempo já começou. E como é algo que não se anuncia, mas que o Espírito Santo não tem data de começar ou terminar quanto a dizer, mas que depois a pessoa lê a história, vai e diz, olha, em tal data começou, ou tal data começou, porque Deus faz isso para que não se levantem imitações de todo o programa que Ele está realizando em cada era, em cada dispensação. Por isso, não sabemos quando tenha começado já essa etapa, onde cada um de nós estamos sendo provados para que quando chegue esse tempo já plenamente, aí vai se saber, como disseram lá na sexta dimensão, quem entrará, se entram ou não entram, ou seja, se vem na ressurreição ou não vem na ressurreição. E esse tempo também estará entre nós, esses dias, onde vai se saber quem vai ser transformado e quem não vai ser transformado. O desejo de todos nós é que todos sejamos transformados. Essa é a finalidade de Deus trazer todos esses mensageiros em cada tempo, recorrer os escolhidos, prepará-los para que eles recebam as promessas do seu tempo. E nós, essa é a finalidade de Deus nos enviando o seu anjo mensageiro, o William Souto Santiago, com o recolhimento por meio dessa mensagem. Não é para que fiquemos, mas para que estejamos preparados, atentos e preparados para receber a promessa da transformação. Por isso, é importante que vocês, como ministros, pastores, estejam cientes, as congregações das igrejas deste tempo, que é um tempo dentro desta preparação, a qual é muito importante para poder preencher esses requisitos, para poder ver, acessar a essa dimensão e poder ver os mortos em Cristo, ver todas essas pessoas para depois nós, ao vê-los, sermos transformados. Há um mistério grande aí, que à medida que vamos avançando, Deus vai nos mostrando como será, como vamos ter essa fórmula para poder ter, estando nesses corpos, essa adoção já adotado, essa adoção já plenamente em nossas vidas, nesses corpos terrenos, para poder olhar e acessar, para então ser transformados. Assim que já, em breve, continuaremos conseguindo todas essas anotações e todos estes detalhes que ele escreveu, onde nos dá a cada vez mais luz de tudo isso, como fazer, porque vamos conhecer a maneira, a forma, porque se Ele prometeu a transformação dos nossos corpos, tem que nos dar a ferramenta. E uma das ferramentas grandes que Deus nos deu neste tempo final são todos estes escritos, são todas estas citações, são a Bíblia, e tudo isso, o qual é uma ferramenta poderosa, porque a palavra é um poder, e todo este poder está sendo difundido ao povo de Deus, para que por meio, ao redor deste poder, ao redor da palavra, ao redor de tudo isto, Deus então cumpra a promessa da nossa transformação. Como fez com Abraão e Sara, ao redor dessa promessa, eles creram, tornaram parte deles, e aí eles foram rejuvenescidos, foram transformados. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude, a nós como ministros, e também os irmãos, a estar preparados, porque o juízo começará pela casa de Deus. Estejamos preparados com nossas vidas arrumadas diante do Senhor para que obtenhamos em breve todas essas promessas correspondentes ao nosso tempo. Que Deus os abençoe e que Deus os guarde. Muito obrigado, irmão Miguel, por essa oportunidade que me permite de mandar essa saudaçãozinha e este encerramento da atividade lá, mesmo que passe alguns minutos, mas tudo isso eu queria compartilhar com vocês, de tudo que estive lendo nesses dias
dessa parte do juízo, que há muito aí, o qual para nós é muito importante conhecê-lo e não ser como que isso não vai ocorrer e dar longo ao assunto, estender o assunto, mas nós como ministros enfrentar o povo, a realidade desse tempo que já está em nosso meio. Porque ou já começou, ou está por começar, ou se isso que está acontecendo nesses dias não for isso, algo está se movendo no programa divino que não deve nos passar despercebido e depois não queremos que venham arrependidos, chorando de que eu não sabia. Isso eu disse desde tempo e venho repetindo, que tenham muito cuidado neste tempo com o que falarem. E reitero outra vez as palavras do irmão Miguel, que ele se referiu, creio que foi ao caso da irmã Hatcheright, quando o irmão Branham disse, ela disse as palavras corretas. Bem, temos que ter muito cuidado em falar a palavra correta para que obtenhamos resultados corretos. Deus os abençoe e Deus os guarde a todos nesse dia de hoje, sábado, 9 de abril deste ano, 2022. Esperamos que amanhã, domingo de Ramos, seja um dia de grande bênção e crescimento espiritual para todos e cada um de nós. Deus os abençoe e Deus os guarde a todos.